Oi gente, boa tarde. Mais um vídeo aqui começando no canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre o VGIA11. O VGIA11, ele é um fundo gerido pela Valora, né, administrado pelo BTG Pactual. Ele é um fundo que tem como principal objetivo investir em CRAs, que são certificados de recebíveis agrícolas, né? Porque vocês sabem que a gente tem os CRIs, que são os imobiliários. O fundo hoje ele está sendo negociado a 9,26, com um PVP de 0,96, com deságio de 4%. Tendo também uma liquidez diária de 1,91 milhões e uma variação de 12 meses de 35,82% do valor que ele estava sendo negociado há um ano atrás. Então vamos lá, o que quer dizer esses indicadores, né? É a variação, como eu expliquei, é o quanto o fundo valorizou ou desvalorizou com relação a um ano atrás, e o VGIA valorizou 35,82%. Um ano atrás, ele estava custando R$ 6,83 e hoje, como a gente pode ver, está custando R$ 9,26. Liquidez diária é a quantidade em reais que o fundo foi negociado diariamente. Então, o fundo custa R$ 9,26, está sendo negociado na Bolsa de Valores em 1,91 milhões diariamente, né? Então, isso quer dizer que tem uma boa liquidez quando você quiser vender, né? PVP é a quantidade do preço sobre o valor patrimonial. Na maioria das vezes esse indicador quer dizer alguma coisa, as outras vezes não, né? E o dividend yield. O dividend yield, ele está em 15,60%. Porém, o dividend yield, ele é o provento pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Ou seja, esse dividend yield, ele pode alterar de acordo com o preço que você comprou, tá? Como que eu posso dizer? Se você comprou há um ano atrás, seu dividend yield, ele vai ser maior do que você comprando agora. É uma média, né? Aqui a gente tem retorno do investimento, que se você tivesse comprado há 2 anos, você receberia a rentabilidade de 38%, a rentabilidade real, que é quando você adiciona a inflação de 25,99, 26. Há um ano atrás, 35,82 de rentabilidade, a rentabilidade real 29,86. Há 3 meses, 7,40 rentabilidade, 7 de rentabilidade real. E no último mês, 0,22% de rentabilidade em ambos os cenários, né? Aqui tem mais algumas informações, né? CNPJ, ele é um tipo de papel que investe em CRAs, como eu estava falando. O segmento dele são FIAGROS, ou seja, fundos imobiliários Ele é um fundo imobiliário de segmento agrícola. Tem uma taxa de administração de 1,15 ao ano, vacância de 0, já que ele não tem imóveis. Número de cotistas 168.556. Porém, esse número aqui mudou por conta do último relatório. Se eu não me engano, está 169.021 ou 61 cotistas novos. Já eu, apresento para vocês. Aqui são alguns indicadores, né? O PVP está em 0,95. Comparado com 2024, o PVP dele aumentou, ou seja, ele está se valorizando. 2024 foi um ano muito atípico, né? Teve os crescimentos, teve a bolsa caindo, teve crescimento da Selic, o que levou os fundos a caírem, teve toda aquela, como que eu posso dizer, desacreditação, né, geral. Dividend yield agora está em 15%, só que em 2024 estava 15,87, agora está 15,71. Porém, a gente tem que lembrar que esse dividend yield, ele vai mudar para cada pessoa, como por exemplo aqui, deixa eu ver o meu.
Ele tá agora com 15,60, o dividend yield dele. Já o meu yield on cost, que é o dividend yield pelo preço que eu paguei, eu tô recebendo 15,95%. Então, para vocês verem como muda, né? Ó, como eu disse para vocês, 169 mil número de cotistas, tem 86 milhões de cotas emitidas. Aqui a gente pode ver, num geral, o VGIA contra os diversos índices, né? A gente tem o CDI, que é a taxa de juros, basicamente. A gente tem o IFIX e o VGIA. Aqui a gente pode ver que neste mês de 2025, ele tá batendo o CDI por 4%, 4,19%, tá? Então, ele tá se valorizando. Aqui tem outros fundos imobiliários de aspecto agrícola, né? Eu, no caso, só invisto mesmo no VGIA. O dividend yield em um mês foi 1,51, com o último dividendo sendo 0,14 centavos. Em 12 meses ele distribuiu 1,45, R$1,45, o que equivale a 15,60% de dividend yield. Aqui tem a escadinha, a gente pode ver que é bem linear, tendo apenas algumas modificações aqui da porcentagem. Já aqui no valor em centavos que ele paga, a gente pode ver que no mês 10 do ano passado ele pagou 12 centavos. E no mês 10 deste ano aumentou um pouco mais a divisão, né, a distribuição, perdão, dos dividendos. Mas ele mantém aqui uma linha até que razoável. Ele veio aqui aumentando, seus proventos aumentando, até que chegou aqui na máxima, por enquanto, né, neste ano. Agora eu vou mostrar para vocês só um pouco do relatório dele, que ele botou aqui no dia 10. Então, aqui é basicamente o que tem lá no site, né? O fundo vai distribuir 14 centavos por cota como rendimento referente ao mês de setembro de 2025. O pagamento ocorrerá no dia 17 de outubro de 2025. Aqui a gente tem algumas informações, né? Como eu tinha dito para vocês. A gestão é da Valora. A administração é da BTG Pactual. Aqui em cima a gente pode ver a distribuição de rendimentos, certo? Então, a divulgação vai ser no 8º dia útil. O dia que você tem que estar com a cota dele para receber o rendimento é no 9º dia útil do mês e o pagamento é no 13º dia útil do mês. Então, aqui a gente vai ter sempre essa mudança, né? Vão ter feriados, tem mês que não tem feriado, tem mês que começa certinho, assim, o 1º dia útil do mês, segunda-feira, o 5º dia útil do mês, sexta-feira. Mas a gente sabe que nem sempre vai ser dessa forma, né? Então, vai variar um pouco. Aqui a gente tem, basicamente, um panorama dos lucros do caixa, né? Dos lucros do fundo, que são as receitas de caixa. Neste mês de setembro, que passou, a gente teve 12.138.000 de entrada de caixa, o que foi menor do que os 2 meses passados, tendo o mês de agosto sendo um dos maiores, com 13.585.000. A receita dos ativos, ele teve uma entrada de 12.135.000, contra do mês passado de 13.577.000. Já as despesas recorrentes e não recorrentes tiveram uma baixa agora, neste mês de setembro, sendo as despesas recorrentes tendo baixado R$110.000 e as despesas não recorrentes tendo baixado mais ou menos uns 380
380, 370 mil reais, tá? Mesmo com as despesas tendo sido menores, a gente vê aqui que teve uma diferença bem expressiva. Quase 1 milhão aqui de reais a menos de receita do que em agosto do mês passado, né? Aqui é rentabilidade de acordo com a cota, né? O dividendo de acordo com a cota. A gente tem o dividendo aqui de 14 centavos. No mês passado, o dividendo foi de 13. Porém, como a cotação dele estava menor, foi um resultado de CDI mais 3,1%. Já neste aqui mês de setembro, como a cota dele estava mais alta, o valor, mesmo o dividendo tendo sido maior, a porcentagem de CDI mais ficou menor. Agora, mas não foi muita coisa, né? Diminuiu o quê? 2 décimos? Aqui a gente tem alguns tipos de ativos dele, né? Tem Fiagril, Bela Agrícola, Languiru, Belmiro, Rise, tem uma Debenture, Pantanal, Laguiru 2, Cotrisul 3, Laguiru 3, Cotribá. Enfim, ele tá aqui com uma carteira bem diversificada, uma carteira boa, uma carteira alocada em CRA, CPRF, Debenture e um pouco em caixa, sendo que vocês podem ver aqui que o valor maior da porcentagem, 72,3%, ele tem em CRAs, né? E o indexador desses CRAs, todos são indexados pelo CDI, que é a taxa básica de juros. Aqui ele vai ter alguns tipos de porcentagem da distribuição alocada. Então, ele tem 41,9% em distribuidoras, 29,2% cooperativa, tem 8 indústrias, sucro alcooleiro, quase não sai, 3% e 17,9% em produtores. Esses segmentos aqui são os segmentos que ele aloca, 5 segmentos, tá? Ele tem operação em 25 estados e no Distrito Federal, certo? Aqui tem um pouco aqui do preço de fechamento deles. Vocês lembram que eu falei que o preço dele foi mais alto no mês de setembro, certo? Então, aqui a gente pode ver, ó. Em julho de 2025, o preço dele estava 8,92. Em agosto, 9,12 e já em setembro, 9,53. O que foi o principal motivo da gente ter tido essa baixa nos 2 últimos meses, né? Na verdade, no mês passado, tendo de acordo com a cota. O volume médio diário da cota foi 1,551 milhões. Isso quer dizer que ele foi negociado por dia, né, mais ou menos esse preço, né? A movimentação de cotas ficou basicamente isso, sendo o valor médio da cota 9,30, o valor mínimo da cota 9,10 e o valor máximo 9,53. Enfim, acho que é só isso que eu tinha para falar com vocês, né? Aqui é um detalhamentozinho dos ativos, aqui o indexador, né? CDI mais 5,75, mais 4, mais 6,75, 4,70. Enfim, acho que foi isso. Pera, eu tenho que mostrar na minha carteira também, né? Que eu não tô sabendo ser youtuber direito. Na minha carteira, eu tenho um total de 120 cotas do VGI A11. O meu preço médio é R$ 9,06 e ele está sendo negociado agora em R$ 9,29.
uma alta de 2,54, sendo que esses 2,54 representam um aumento de R$ 27,62 no meu patrimônio, do que eu investi. A rentabilidade dele tá na minha carteira positiva em 10,38%. Esses 10,38% é em relação à minha cota quando eu comprei, o meu preço médio, a cota que tá aqui, mais os dividendos, tá? Eu tenho o valor investido no valor de R$ 1.114,80. O dividend yield médio do fundo é 15,60%, porém na minha carteira o meu dividendo a custo, né, ou yield on cost, tá em 15,95%, um pouco a mais do que o dividend yield padrão do fundo. Eu tenho na minha carteira agora um total de 0,6% e eu preciso ficar com a porcentagem ideal de 7,43%. Sendo assim, eu tenho que aportar mais R$ 561,14 para atingir este montante. Enfim, o vídeo de hoje foi esse.